Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Ele está citando aqui o projeto da Escola da Vida, né? Onde ele diz assim, o primeiro item. É interessante trabalhar em sala de aula música ambiente. O objetivo dessa técnica é desacelerar o pensamento, aliviar a ansiedade, melhorar a concentração, desenvolver o prazer de aprender, educar a emoção. JC nasceu prematuro. Como toda criança prematura, não teve tempo para se encaixar no colo uterino e ficar um mês quietinho, se preparando para as turbulências da vida. Nasceu de 7 meses, quando ainda fazia malabarismos dentro do útero da mãe. Nasceu com toda energia. Os estímulos do meio ambiente o perturbavam. Desenvolveu uma ansiedade intensa e se tornou uma criança hiperativa. Tenho observado que muitos prematuros se tornam hiperativos. A hiperatividade deles não é genética, mas decorre da falta de psicoadaptação emocional, tão importante no final da gestação. A psicoadaptação se dá quando o bebê mal cabe dentro do útero e por isso tem de desacelerar seus movimentos e aprender a relaxar. Quando criança, JC não conseguia se aquietar na carteira, era agitado, tenso, repetia os erros, tumultuava a classe. Nada o tranquilizava, nem as broncas dos adultos. Ele não era assim porque queria, tinha uma necessidade vital de perturbar o ambiente para aliviar a sua ansiedade. Concentração era um artigo raro, só se concentrava naquilo que o interessava muito. Mas como era um garoto esperto, o pouco que se concentrava na aula era suficiente para fazê-lo tirar boas notas. Com o passar do tempo, ele aprendeu a administrar a sua ansiedade e ter projetos de vida estáveis. Ele contou com a ajuda de professores que fizeram algumas técnicas que comentarei a seguir. Tornou-se um profissional competente. Como todo hiperativo, tem um pensamento acelerado, mas sabe o que o ajudou a ser estável? Foi a música clássica. Desde a sua infância, sua mãe o levou a apreciá-la. A música clássica desacelera seus pensamentos e estabiliza sua emoção. Exemplos como o de JC me ajudaram a compreender o valor da música para modular o ritmo do pensamento. Eis a primeira técnica psicopedagógica, música ambiente durante a exposição das aulas. Os objetivos da música no funcionamento da mente. Se a emoção determina a qualidade do registro, quando não há emoção, a transmissão das informações gera dispersão nos alunos, em vez de prazer e concentração. Se houver música ambiente dentro da sala de aula, de preferência música suave, o conhecimento seco e lógico transmitido pelos professores de matemática, física, química ou línguas ganha uma dimensão emocional. O fenômeno RAM o registrará de maneira privilegiada. Sem a emoção, o conhecimento não possui paladar. A música ambiente tem 3 grandes metas. Primeiro, produzir a educação musical e emocional. Segundo, gerar o prazer de aprender durante as aulas de matemática, física e história. Platão sonhava com o deleite de aprender. Platão, 1985. Terceiro, aliviar a síndrome do pensamento acelerado, SPA, pois aquieta o pensamento, melhora a concentração e a assimilação de informações. A música ambiente deveria ser usada desde a mais tenra infância, na sala de casa e na sala de aula. Os efeitos da música ambiente em sala de aula são espetaculares. Relaxam os mestres e animam os alunos. Os jovens amam músicas agitadas porque seus pensamentos e emoções são agitados. Mas depois de ouvir durante 6 meses músicas tranquilas, a emoção deles é treinada e estabilizada. Agora sim, vamos para a prática da sala de aula e eu concordo plenamente com ele, né? Eu assisti uma prática, uma dinâmica que foi feita pela prefeitura quando eu entrei aqui em Itaquá. Era um coach e ele falava que você deveria preparar a sua sala de aula sem aquela coisa da mesmice. Que a sua sala de aula tinha que ser uma porta aberta de criatividade. O seu aluno tinha que chegar na sala de aula sem saber o que ele vai encontrar. Se ele souber que ele vai todo dia para ficar copiando da lousa texto, respondendo de 10 perguntas, 5 vai cair na prova. Se ele sabe que os exercícios são frequentes e praticamente iguais, ele perde o gosto pela aula. Mas se você um dia acender um incenso na sala, por exemplo, colocar um cheirinho diferente na sala, se você trocar as carteiras de lugar, ao invés de ser sempre virado para frente em fila, colocar em grupos,
subgrupos. Se você colocar o aluno em dupla e para sentar sozinho, modificar a posição onde ele vai sentar, ele não ter sempre a mesma cadeira, sempre sentar perto do mesmo colega. Então, quando falaram isso, eu falei, isso vai ser uma bagunça, né? A princípio, você não consegue mesmo fazer isso sem fazer bagunça. Vai ter bagunça na sala de aula. Mas o que acalmava a sala de aula para eu poder ser criativa e trabalhar de formas diferentes era justamente a música. Eu colocava uma música calma. Primeira coisa que a gente fazia, oração. A oração não tem nada que substitua a oração. Nada. Eu não conheço poder maior do que a oração na sala de aula. E é o Pai Nosso, que ele é universal. Qualquer religião, ora o Pai Nosso. Então, a primeira coisa, eles sentavam, aonde tivesse a cadeira, eles sentavam. Tinha uma rotina, todo dia no mesmo cantinho, eles cuidavam da carteira deles. Então, se a gente fosse sentar em dupla, a carteira era do aluno, ele já sabia qual era a carteira dele. Ele pegava a carteira dele e ia sentar em dupla. Nós vamos fazer grupo, ele pegava a carteira dele e ia para o grupo. Então, isso eu sempre frisei, você é dono dessa carteira. Pelas 4 horas você tem que cuidar. Se aparecesse qualquer risquinho na carteira, eu fuzilava o aluno ali, porque eu sabia quem era, né? Fuzilava, modo de falar. Aí, então eles tinham, assim, a troca de lugares, como eu digo, assim, de grupamento. Mas cada qual tinha o seu objeto, sua carteira e sua cadeira, e tinha que cuidar. Para poder, depois de fazer a oração, eu fazia o hino nacional. Então, amor a Deus e amor à nossa pátria, sim. Nós precisamos amar o lugar onde nós vivemos. Nós vamos estudar e trabalhar para desenvolver o nosso país. Então, nós temos que amar o nosso país. Então, eu sempre trabalhei civismo, até porque eu tenho formação de História, Geografia, USPB, Educação Moral, que não tem como eu fugir disso. A gente tem que ser civilizado, a gente tem que ter essa questão do amor ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país. Aí a gente fazia o hino nacional. Dessas duas práticas, você vai criando uma rotina na sala de disciplina. Querendo ou não, isso é disciplina. O que vai manter durante as 4 horas a disciplina era justamente o fundo musical. Então eu colocava músicas tipo da Enya, né, músicas instrumentais, quando eu queria a sala mais quieta, para fazer algum tipo de atividade que precisasse mais de raciocínio, né, do silêncio para concentração. Então eu colocava aquelas músicas mais tranquilas. Quando a sala estava muito tranquila, ou eu percebia que tinha um aluno que não estava bem, que eu queria levantar o astral, aí eu colocava uma música um pouquinho mais agitada. Eu conseguia agitar um pouco mais a minha turma, levando alegria, levando motivação para aquele que estava mais triste. Então, a música, ela me fez companhia todos os anos que eu trabalhei. Todos. Aí eu descobri também que a criançada aprende ouvindo. Então, o professor de ensino fundamental 1, ele é muito dinâmico. Seria bom que todos os professores de todos os ensinos passassem pelo fundamental 1. Porque nós somos dinâmicos por natureza. E a gente aprende a ser mais ainda no magistério. Magistério, não estou falando de pedagogia, estou falando de magistério, o bom e velho magistério. E lá a gente aprende assim, vamos ensinar a letra B? Então tem a música para a letra B, da família do Babebi Bobu. Tem a música do lixo, da reciclagem de lixo. Tem a música da construção, de falar de prédios, de moradia. Então, para todo e qualquer assunto, o professor de Fundamental 1 tem uma musiquinha infantil. Música folclórica, rodas, brincadeiras, tudo vai música e desenvolve o aluno. Mas para acalmar a sala, a gente usa uma música mais instrumental. De início, eles não gostam. De início, música chata, não fala nada, é só som. Alguns acabam até relaxando tanto que cochilam na aula quando termina a tarefa. Porque sempre que os meus terminavam, eu falava, agora vocês vão ficar quietinhos esperando o outro terminar. Né? Pegava um gibizinho, um livro, falava, vai lendo aí até o outro terminar.
Só que alguns pegavam para fazer a leitura e acabavam dormindo, porque era tão relaxante que eles não aguentavam. Às vezes eu colocava um incenso, às vezes eu fechava as cortinas, ficava aquela iluminação, né, meia iluminação na sala de aula, não era uma iluminação muito forte. E com isso eu fui ganhando a criançada. Eles se desenvolviam por si só. Quando a música acabava, um deles mesmo levantava, porque eu sou da época ainda do radinho, né? Um deles mesmo levantava, ia lá e mexia no radinho, trocava a música. Depois a gente começou a fazer projetos, levando as músicas para dentro do projeto. Cheguei a trazer a banda da GCM daqui de Itaquá, trouxe o coral da Polícia Militar, trouxe pessoas como o Cabo Ramsés, que ele toca violão e canta e vai nos hospitais fazer trabalho voluntário. Eu comecei a trazer pessoas que, através de música, fazem trabalhos maravilhosos. E eu fui mostrando a boa música para os meus alunos, através de palestra, através de canto, de dança. E depois tem aquela coisa, você faz no projeto e quer ver se a criança aprendeu. E para saber se a criança aprendeu, nada melhor do que ver ela fazer. Então a gente faz os ensaios, aí a criança canta, dança, apresenta. Nos encerramentos de projeto, eles faziam cada apresentação uma mais linda do que a outra, de encher os olhos, de encher o coração. E na calmaria, eles se organizam, porque a música possibilita isso. Então a música, como música ambiente, todos os dias na sua sala de aula, dá um ar acolhedor para a criança. Ela se sente mais em casa do que o barulho de criança gritando na sala de aula, né, correndo na sala de aula. Então, uma sala disciplinada e que você consegue desenvolver a música como plano de fundo, gente, é o auge. Qual professor não quer ter uma sala ambiente, uma sala calma, tranquila, que ele não precisa gritar, ele fala e chega no teu aluno e o teu aluno corresponde. Quantos alunos às vezes não falam para mim, professora, a senhora está trabalhando sobre árvore. Eu achei uma música que fala sobre árvore, vamos escutar? Aí eu aproveitava o que o aluno trazia, trabalhava letra, trabalhava o texto daquela música. Através daquela música, outros achavam outras músicas, outras letras, desenvolvia outros assuntos. Então a música é fundamental, ela é maravilhosa para tudo. Só que, infelizmente, eu já vi algumas escolas que colocam durante o recreio, o intervalo da molecada, música funk. Ah, porque é a música que eles escutam. Eu não posso fazer o gosto do aluno. Eu não posso reforçar o gosto errado que ele tem. O que fala uma letra de funk? O problema não é o ritmo. O ritmo ainda vai lá. É só fazer uns passinhos direito que até que dá para engolir. Mas o problema é a letra degradante do ser humano que está ali. Reforçando que o ser humano é um lixo, que é para ser usado, que não vale nada. É ostentação, é sexo, promiscuidade, tudo isso tem ali dentro droga, drogadição, né? Tá tudo dentro dessas letras. Então eu não posso reforçar isso. Então na minha sala eu não deixava ouvir. Ia para o pátio, eu escutava isso no pátio, eu falava para meus alunos, se vocês querem pegar o lanche de vocês e voltar para a sala, pode voltar, porque eu não vou sair mesmo. Vocês não são obrigados a ficar ouvindo isso. Às vezes, quando dava ensaios de quadrilha, festa junina, tinha professor colocando funk no meio da quadrilha. Abaixa daqui, joga dali, bundinha de lá, bundinha de cá. Triste, gente, lamentável. Como a educação está decadente. Então, quando essas coisas acontecem, lógico que os pais têm total direito de ir lá e falar, professor, isso aí meu filho não ouve. Por que o senhor está dando isso pro meu filho? Ah, porque 39 na sala ouve. Não, mas o meu filho não ouve. Vocês podem reclamar isso com o professor. Eu vi essa semana uma notícia, não sei a que pé que tá, né? Porque eu não estou acompanhando muito para não passar muito nervoso, porque esse governo que tá aí é passar nervoso. Se eu acompanhar dia a dia, eu me estresso, então eu evito. Mas eu vi lá uma notícia de que a escola vai poder ensinar a construção da sexualidade de uma criança. Construção da sexualidade de uma criança.
Ou seja, o professor na sala de aula vai direcionar se o teu filho continua sendo filho ou se ele pode se transformar numa menina. Aí eu estava escutando a conversa de um amigo dizendo que na sala de aula do filho dele tem 20 crianças aproximadamente, é uma escola particular, 15 são bissexual, com 11 anos de idade, essa molecada está na quinta série, né, sexto ano. São 20, 15 já são bissexual, 2 já são trans, considerado trans, esqueci o cálculo agora que ele falou. Eu sei que sobrou 2 que são hétero, e os 2 héteros que sobraram nessa sala, eles sofrem bullying na sala, porque a molecada inverteu, né? O bullying não serve nem para um lado nem para o outro, o respeito tem que ser mútuo. Mas triste saber que um professor tem o poder na mão dele de trabalhar na sala de aula a construção da sexualidade do teu filho. Você deixa seu filho na escola acreditando que vai dar instrução para o seu filho para ele se tornar um cidadão consciente, atuante lá no meio que ele vai ver depois, que é o meio social, e ali eles estão acabando com a moral, com o princípio que você, enquanto pai e mãe, ensina em casa. E a criança hoje está ficando na escola, grande parte delas, não é mais 4 horas, é a escola integral. Eles estão lutando tanto para ter escola integral, com todos os benefícios que os pais acham que tem, né? Vai ficar mais um tempo longe de casa, lá é o professor que ensina, eu fico livre aqui, eu posso assistir meu programa da tarde enquanto ele está lá na escola, eu posso fazer minhas coisas enquanto meu filho está na escola, enquanto eles colocam isso na cabeça dos pais. De que a escola vai abraçar as responsabilidades enquanto os pais vão ficar mais livres, na verdade está sendo uma arapuca, porque as crianças estão indo para a escola, ficando mais tempo na escola para ter mais tempo para fazer a cabeça delas. Raro, salvo aqueles professores que não se dobram diante do sistema e trabalham o contrário. Esses professores são tidos como chato, quadrado, implicante, que pega no pé, que não presta, porque exige muito do aluno, exige muito dos pais. Olha que complicação que nós estamos vivendo, né? É o poste fazendo xixi no cachorro. Então, todo e qualquer trabalho na sala de aula feito seriamente, ele vai repercutir isso positivamente na vida do aluno. Mas um trabalho feito para mexer com a mente do aluno, de forma que ele se enquadre nesses novos padrões, é um tanto quanto perigoso, porque está atingindo o bem maior que é a família. E a música, se ela não souber ser bem trabalhada, ela é a porta para tudo isso acontecer, porque ela influencia. A música influencia tanto positivo como negativamente na vida de uma pessoa. É importante os pais observarem que tipo de música o carinha está ouvindo. É importante os professores retomarem a consciência e trabalharem o que de fato precisam trabalhar. Princípios e valores. Se tratam de ser humano, se trata de vida. E todos nós somos responsáveis pelas vidas que passam pela nossa mão. Todos, pais e professores, somos responsáveis por essas vidas. Se eles escolherem os melhores caminhos, aplauso para nós. Se eles escolherem os piores caminhos, nós estamos comprometidos com isso. Então, a música é a porta que se abre para o conhecimento. Eu vejo ela como uma poderosa fonte de motivação para uma aprendizagem concreta na vida de alguém. Então, que tipo de música vocês andam ouvindo com seus alunos aí? Cuidado, a escola está meio contaminada. E o professor tem que ficar atento para não dançar conforme o sistema quer. O professor, ele é independente. Ele pode trabalhar para uma prefeitura, para um governo, porém o trabalho dele é independente. Por isso que existe uma tal de lei de cátedra. Passou da porta da sala de aula para dentro, quem manda é o professor. Não é sistema, não é diretor, não é pai, é o professor. Não existe autoridade maior numa sala de aula que não seja o professor. Nós temos força, mas a gente acaba sucumbindo
por medo, receio, comodismo, e acaba dançando aí algumas músicas que não são boas e que estão fragilizando a verdadeira educação. Então vamos lá, usar a música para o benefício desses seres que vêm aí na nossa mão. E não para deteriorar, acabar com a moral, o princípio, a jovialidade, a motivação dessa molecada. Vocês veem aí que tem músicas que as meninas cantam que eu acho que nem prostituta canta. E elas cantam. Elas se colocam no pátio cantando essas músicas, chamando os meninos para perto. É deplorável. E às vezes começa isso em casa, ou às vezes o professor reforça através, como eu falei, numa festa junina, coloca um trechinho dessa música lá no meio da quadrilha. O professor não está aqui para reforçar essas coisas não, gente. Tem que chegar no professor e a gente barrar. Opa, eu vou dar o meu melhor pelo meu aluno, porque são vidas. E eu sou responsável por essas vidas. As escolhas que os meus alunos farão depois de mim, tem porcentagem minha ali. Tem motivação minha ali. Tem responsabilidade minha ali. Então, os professores precisam prestar muita atenção nessa questão, porque a música é muito importante. Pode observar que às vezes você não gosta de samba, de pagode, por exemplo. Mas se você estiver num lugar onde estiver tocando o toquezinho do samba, do pagode, o seu pé já começa a se movimentar embaixo da mesa. Quando vê, você já está com a pontinha do dedo, vai contagiando. Então, a letra de uma música também é assim. Se você escuta uma vez, você não presta atenção. Se escutar 2, 3, 4, quando vê, você já está até cantando, sem olhar a letra. Muitos ensaios que eu fiz com as minhas crianças de encerramento de projeto foi assim. Eu passava a lição na lousa e colocava a música de fundo e falava para eles, olha, já vão ouvindo a música aí, porque nós vamos precisar ensaiar essa música. Quando eu começava a ensaiar, eles já sabiam cantar, porque de tanto que ouviam aquilo todos os dias. Então, cuidado aí. Ela é ótima, mas se ela não for bem trabalhada, ela pode destruir a vida de alguém.